Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre cosmovisão cristã. Se você acompanhou comigo na aula passada, nós falamos sobre o conceito de cosmovisão e falamos sobre um conceito bem básico, que Francis Schaeffer usava para falar sobre o que é uma cosmovisão. Cosmovisão é como se fosse um óculos que possui uma lente. Se você colocar uma lente vermelha, você vai ver a sua realidade toda vermelha. Se você colocar uma lente verde, tudo ao seu redor será verde. Então você interpretará o mundo através da lente que você colocar no seu óculos. A cosmovisão ela funciona dessa maneira. Vimos também 4 elementos importantes para você saber tomar consciência sobre a cosmovisão ou as cosmovisões que existem no mundo. Um deles é saber que a cosmovisão ela funciona como uma estrutura básica invisível pelo qual você ergue um edifício de proposições, de crenças, de comportamentos. Também qualquer tipo de discussão, seja filosófica, seja ética, moral, por trás existe uma cosmovisão. Se alguém está discutindo com você, por trás dessa discussão, da defesa dessas crenças que ele está tendo com você, existe um princípio, uma cosmovisão. Vimos a estrutura de uma cosmovisão que começa com proposições, vai para ética, moral e comportamentos. Isso tem implicações em diversas coisas na nossa vida. Eu dei um exemplo aí do homossexualismo, a eutanásia, a eugenia, o aborto, enfim, várias áreas da nossa vida que nós devemos tomar uma posição ética, elas são afetadas devido à cosmovisão que nós sustentamos. Na aula de hoje eu quero falar com você sobre tipos de cosmovisões. Existem basicamente alguns tipos e dependendo do autor ele vai classificar os tipos de cosmovisões em categorias diferentes. Vamos dar uma olhadinha? A primeira tipologia aí é de Abraham Kuyper. Kuyper foi um teólogo reformado e ele construiu algumas categorias de cosmovisões para tentar explicar como que o mundo enxerga a realidade. Por exemplo, ele colocou primeiro paganismo, romanismo, modernismo e calvinismo. Nós devemos admitir que o romanismo, a Igreja Católica, ela fornece de fato uma cosmovisão para os seus fiéis, para as pessoas virem o mundo. Nós temos aí 1 bilhão de católicos no mundo. Esses católicos, eles enxergam a realidade, o mundo, através da doutrina católica. Ele coloca aí o calvinismo, lógico, ele era calvinista. O calvinismo também é um tipo de cosmovisão pelo qual a pessoa consegue enxergar o mundo. Prosseguindo aí, nós temos James Sire. Ele colocou algumas categorias, por exemplo, o deísmo, o naturalismo, o niilismo, o existencialismo e o pós-modernismo. Eu não vou ficar falando sobre isso, que nós explicamos na aula o que é niilismo, a diferença de niilismo e existencialismo. Você pode procurar e saber através da internet ou de dicionários, tá bom? Prosseguindo, nós temos a estrutura de Darren Miller, que é o secularismo, animismo e teísmo bíblico. Ele classificou em 3 categorias as cosmovisões que existem no mundo. E existe de outras pessoas também que classificam as cosmovisões como cristã, islâmica, e de fato a visão de mundo islâmica ela fornece um óculos para as pessoas. O muçulmano consegue ver o mundo de acordo com os ditames do Islã. O humanismo secular, o marxismo, o humanismo cósmico e o pós-modernismo. O marxismo também é uma cosmovisão, a gente tem que admitir isso. Os marxistas, os comunistas, socialistas de modo geral, eles veem o mundo através da luta de classe e do materialismo histórico fornecido pela teoria de Marx. Então é bem nítido o pensamento, como que um marxista enxerga o mundo. O Olavo de Carvalho diz que o marxismo, na verdade, é uma cultura. E se é uma cultura, ele é uma cosmovisão pela qual os marxistas conseguem interpretar e enxergar o mundo. E por último, aí nós temos a tipologia teológica de Norman Geisler. Geisler ele classificou as cosmovisões nas seguintes categorias: teísmo, deísmo, ateísmo, panteísmo, panenteísmo, teísmo finito e politeísmo. Por exemplo, voltando ainda lá naquela pirâmide que nós construímos para explicar a estrutura das cosmovisões. Tem muitas pessoas que até acreditam em Deus, mas elas não acreditam que Deus pode fornecer orientações para ela viver nessa vida aqui na Terra.
Então essas pessoas, mesmo acreditando num ser superior, elas acreditam que as leis básicas aqui são as leis sociais e culturais. Então você constrói a sua própria ética, a sua própria moral. Não existe certo e errado, o que funciona são apenas as leis da natureza. Fora isso, o ser humano é que constrói as leis sociais, naturais, éticas e morais para a sua vida aqui na Terra. Então esse é o deísmo. É a crença que existe um ser superior, mas esse ser superior ele é muito transcendente a ponto de não ser imanente, de se misturar aqui com as suas criaturas. Muitas pessoas podem ter essa visão de mundo, né? Uma visão que mistura aí uma crença num ser superior que criou os céus e a terra, o mundo e tal, mas que esse ser superior ele está ausente da nossa vida aqui na Terra. Ele não se mete aqui com a vida dos seres humanos. Portanto, está aí essas tipologias para você entender como que os estudiosos, né, evangélicos, eles classificam essas cosmovisões em vários tipos de categorias ali. Por exemplo, o paganismo pode ser classificado também como um humanismo secular. O paganismo pode fornecer também uma visão de mundo para o islamismo. Tá? Elas se misturam, se entrelaçam e no final das contas, muitas delas aí vão estar na mesma categoria. Mas, de acordo com cada autor aí, cada um resolveu classificar de modo diferenciado aí essas cosmovisões. Espero que você tenha aprendido nessa aula de hoje os tipos de cosmovisões. Na próxima aula nós voltaremos a falar sobre as 5 provas para as cosmovisões. Tá bom?